Olá, Conexão ao Jornalismo, dando prosseguimento aos nossos debates e entrevistas, na nossa semana dedicada à questão das drogas, os conflitos e dúvidas, todos os aspectos relacionados a esse assunto, esse universo vasto e complexo. E, particularmente, como nós estamos na Semana da Maconha, que foi a nomenclatura que a gente criou para o evento, a gente está focando bastante nessa droga, né? E para conversar com a gente agora, temos aqui dois pesquisadores, gestores da CEPREDEC, Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Anne Bartolomeu, que é responsável pela Central de Regulação de Vagas e Articulação Institucional, do Observatório de Gestão e Informação da CEPREDEC, e o Carlos Luz, que é coordenador de dados do Observatório. A Anne é formada em Serviço Social pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Cândido Mendes. E o Carlos Luz é doutorando em Epidemiologia em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal Fluminense, a UF, graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, certo? Professor. E aí eu vou iniciar uma pergunta um pouco subjetiva para os dois, e começar pelo Carlos Luz, aproveitando o sobrenome dele, acreditando que ele vai honrar o sobrenome e clarear alguns pontos obscuros desse universo, como ele falou, complexo e vasto. E em relação à maconha, a gente tem a impressão que, principalmente depois da regulação feita no Uruguai, no ano passado, está no processo não tão fácil quanto o governo possa ter imaginado no início. Lá, a gente acha que no Brasil, legalização da maconha ganhou um foco muito grande, como se fosse o tema único, quase, ou o tema principal de todo esse universo vasto. Quando vocês ouvem falar em legalização da maconha, o que vocês sentem e pensam em relação a isso? Quem quiser falar comigo, fica à vontade. Gostaria de ouvir a opinião dos dois. Bom, primeiramente, agradecer o convite. Realmente é muito bom para a nossa secretaria poder estar divulgando o nosso trabalho e falando das nossas posições. E essa é uma parte extremamente polêmica da história, o legalizar ou não legalizar. É alguma coisa muito complexa que envolve vários setores, no caso do Estado, vários setores de política pública. Então, nós pensamos que a CEPREDEC não pode isoladamente manifestar a opinião do Estado a esse respeito. Seria necessário que acontecesse algo interinstitucional entre as secretarias, que todas as secretarias pudessem conversar e debater sobre o que fazer em relação a essa posição, legalizar ou não legalizar. Obviamente, nós temos as nossas posições, então, técnicos, mas em representando o Estado, a gente precisa realmente de uma posição oficial sobre esse tema ainda muito, muito delicado e muito polêmico. E você diria basicamente a mesma coisa? Corroborando, né, o que a Anne falou, a legalização enquanto Secretaria de Estado, a gente vai seguir a legislação vigente. Então, a legislação atual, a legalização da maconha, ela não é liberalizada, então a gente segue a legislação vigente. O Uruguai é um país que tem agora pouco tempo apresentado a legalização da maconha e a gente está observando. Creio não só nós, como Secretaria de Estado, mas todos os atores que atuam nessa política sobre drogas estão observando e acompanhando esse movimento, né, com certeza. E esse acompanhamento que tem sido feito é em que nível? Assim, vocês têm ido ao Uruguai, têm conversado com pessoas de lá, trocado ideias? A gente inicialmente tem tido contato muito grande com a SENAD, com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. A gente tem articulado diversas ações em conjunto com a Secretaria Nacional e a Secretaria Nacional ela tem tido contato direto com o Uruguai. Então, o nosso contato ele vem diretamente da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Entendi. A Secretaria, evidentemente, que abarca toda a questão das drogas no Estado do Rio de Janeiro. Como o nosso foco é na maconha, sim, vocês acreditam que existem muitos tabus e mitos, desinformação e até exageros em relação à maconha. Mas daria para dizer que a maconha é realmente uma droga mais leve, mais inofensiva, comparativamente com a cocaína e o crack, por exemplo? Olha, toda substância que altera o funcionamento do organismo,
ela é definida como uma droga. Então, se a gente pensa não só na maconha, mas se a gente pensa na cafeína, se a gente pensa no açúcar, se a gente pensa no tabaco, se a gente pensa no álcool, que são substâncias que alteram no medicamento, que são substâncias que alteram o funcionamento do organismo, a gente está falando de droga. Então, a maconha ela não é diferente disso, ela se insere nesse know-how. Então, é importante a gente pensar, quando a gente fala sobre maconha, principalmente a gente falar sobre drogas no geral. A gente está falando de substâncias que alteram o funcionamento do organismo. Claro que cada substância vai causar comprometimentos maior ou menor, dependendo do uso. Eu acho que eu tinha formulado a pergunta perfeitamente bem. Inclusive, um dos pontos que levanta-se mais em defesa da maconha é que, por exemplo, o álcool e o tabaco, o álcool particularmente, né, corrói famílias, gera acidentes direto, prejuízo enorme para o orçamento da saúde pública, e são legalizados e até glamorizados, em certo sentido, né? Enquanto a maconha é percebida assim, como se fosse a grande vilã, né? A gente chamou, no editorial de abertura da semana, a rainha da polêmica, né? Porque, embora ela seja menos deletéria, como se, de modo geral, se supõe, ela é a mais discutida, né? Ela é mais polêmica. No espaço de atendimento da Secretaria, qual é o percentual ou grau que vocês têm que se mobilizar para prevenção e tratamento de pessoas que são usuárias de maconha? Eu entendo o que você está falando. A maconha ela tem aí essa grande polêmica em torno, porque, na verdade, se trata de uma planta dos quais os princípios ativos podem ser usados, aí, comprovados cientificamente, para combater ou para amenizar questões de certas doenças. Né? Então, quando a gente diz que a maconha ela diminui os efeitos da quimioterapia, é a maconha? Sim, pode ser, mas não é o THC que altera o sistema do sujeito. Sim, há outras propriedades da maconha, assim como o chá de ardoso e outra coisa, mas são substâncias isoladas dessa planta, e não a maconha em si. Existem várias propriedades da maconha. E a gente percebe lá no observatório e analisando os dados dos nossos equipamentos que a maconha é fortemente usada, mas ela é pouco eleita enquanto droga de eleição principal que o sujeito usa. Ela não tem não é casa, ela não é muito. Em relação aos dados que a gente tem de atendimento das pessoas que são acolhidas nos serviços do Estado, os usuários de maconha que buscam tratamento devido ao uso da maconha, como a maconha como a principal problemática na vida dele, ele seria o termo que a gente usaria. Mas eles compõem 5% desses usuários. Só que, quando a gente está falando de usuário de droga, é importante a gente ressaltar... Independente de maconha. Sim, a maconha é uma principal droga de uso, que fez ele buscar o tratamento. A gente trabalha muito mais com a posição que o sujeito traz em relação à droga do que com a droga propriamente dita. Então, se ele diz que ele usa 4 drogas, ele diz, mas o meu problema maior é com essa principal. Esse é o meu principal problema, a cocaína, ou crack ou a maconha. A gente pega a relação que o sujeito estabelece com aquela substância. Esse 5% seria então um mix contra as drogas. Não existe um percentual que seria só maconha? Tem um percentual, mas esse percentual chega a nem 3%, 2,8% dos usuários que são somente a maconha. Até porque quando eu ia ressaltar, quando a gente está falando de usuário de droga, a gente está falando de poliusuários. São usuários que fazem uso, em sua maioria, de mais de uma substância. Então, o usuário ele faz uso de maconha, cocaína, de crack, maconha. Ele aprende a fazer o manejo do uso da droga. Então, o principal, realmente, em termos de tratamento, a gente não vai encontrar usuários de maconha especificamente. Tem 2 pontos aí, então. Um é a questão de uma reportagem, não lembro exatamente que país que foi levantar essa questão, e que estaria tendo, ano a ano, um aumento pequeno, mais significativo do percentual de pessoas que são usuários só de maconha e que estariam se tornando dependentes. Muito em decorrência da chamada maconha turbinada, que é resultante das cruzas de plantas diferentes, né, e algum trabalho de laboratório, que aí estaria potencializando o THC e, com isso, aumentando o risco de dependência. Você já tem algum estudo nessa área, ou pelo menos um olhar por causa dessa questão? Dos usuários que são encaminhados pelos nossos serviços, como a gente ressaltou, a gente tem um percentual muito pequeno. Então, a gente não tem ainda, em relação especificamente
a essa problemática de potenciais drogas aí que venham ter uma maconha turbinada, mas o que a gente tem, principalmente, encaminhados para o nosso serviço, são usuários de cocaína inalada. Mais da metade das pessoas que são encaminhadas para o nosso serviço são usuários de cocaína inalada associadas a outras drogas, como eu falei. Vocês falaram no início que a Secretaria, antes da entrevista, que a Secretaria tem um ano mais ou menos. Mas eu imagino que ela tenha sido um prolongamento de algum outro órgão que existia antes no governo do Estado. Houve NEPAD, existe ainda o NEPAD? O NEPAD existe, mas ele é um centro de atenção educativo vinculado ao ERT. O nosso espaço ele existe, sim, mais ou menos desde o final da década de 80, e passou por várias secretarias dentro da estrutura do Estado. Qual seria o nome anterior? Antes ele era observatório ainda, antes da era vinculado. E antes era o SEAD, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Essa secretaria ela foi iniciada em fevereiro de 2013 e com o objetivo de articular as políticas públicas sobre drogas. Essa secretaria é um avanço em termos de políticas públicas, porque quando a gente trata da temática sobre drogas, a gente está falando de um problema que está relacionado a diversas demandas. Muitas vezes o foco fica na droga, mas muitas vezes para o usuário a droga é o menor dos problemas na vida dele. Ele tem diversas outras questões que fizeram ele aí fazer o uso de drogas. Então, pensando nisso, a secretaria foi criada, a Secredec, como uma secretaria de articulação. Uma secretaria em particular com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Trabalho, para trabalhar todas essas temáticas com esse mesmo usuário. Mas a Secredec funciona como um polo que atrai entre aspas, os dependentes químicos. Os estados são encaminhados para se procurarem a Secretaria de Saúde, serão encaminhados para a Secredec? Aí a gente tem que dar um passinho atrás para as coisas ficarem bem claras. Não é? A Secredec do Estado do Rio de Janeiro criou essa Secretaria de Estado, seguindo já uma diretriz da esfera federal, que existe lá, a Secretaria Nacional de Drogas, que é a SENAD. Nós temos uma política setorial, a política que nós seguimos, criada em 2004, que é a Política Nacional sobre Drogas. Então, nós somos, na verdade, uma política setorial. E essa secretaria está dedicada a essa pasta. Se você pega a política, você vê lá que é o que o Carlos nos diz. Esse problema de álcool e drogas, que como se refere ele tem vários fatores. E praticamente não tem resultado se você diz que você vai cuidar do usuário de álcool e drogas só. Ele tem questões de escolaridade, ele tem questões de educação, ele tem questões familiares, ele tem questões subjetivas. Então, o mote dessa política setorial é a articulação. Nós viemos com o papel de fazer a roda girar, ou seja, o nosso papel é articular todos os serviços que já existem. E caso exista alguma falha, algum buraco, alguma inconsistência nos serviços oferecidos pelas outras esferas do governo, aí sim nós podemos para prestar esse auxílio sempre em parceria com os outros setores, com as outras esferas governamentais e as outras políticas setoriais. Só para tentar ter uma compreensão prática da atuação de vocês. Vocês vão a campo tentar encontrar dependentes, ou se uma pessoa estiver nos vendo, for dependente químico, precisa de ajuda e queira procurar o governo do Estado, ele procuraria quem? Qual seria o processo, passo a passo? O funcionamento da Secredec, como é que é compartimentado? Para o atendimento, existe uma rede já formada há muitos anos no estado do Rio de Janeiro. Nós contamos com a parceria do Serviço de Saúde, porque entendemos que a saúde... Inclusive o SUS? Inclusive o SUS, sim, o Sistema Único que operacionaliza essa política pública. Contamos com isso, porque entendemos que a saúde ela é um direito universal garantido na instituição. Então, existe uma rede formada, que é a rede dos CAP Saber. E no Rio de Janeiro nós temos 4, não é isso? 5 CAP Saber, e eles têm um atendimento territorializado. Então, teoricamente, próximo à casa desse sujeito. Então, a indicação para a busca de tratamento a pessoa se dirige até o CAP Saber, e o CAPS tem lá técnicos responsáveis e comprometidos com essa causa, que vão avaliar e dar um direcionamento adequado. Se um acompanhamento ambulatorial, se o encaminhamento para uma emergência, se for o caso, de um agravamento psiquiátrico, de um agravamento clínico, ou para o acolhimento, que é o serviço que nós oferecemos, ou para a própria rede de saúde, em vários outros dispositivos que eles têm como
como recurso para esse tratamento. E pode ligar lá para a gente também para o observatório, que a gente pode orientar. É o 2332-4785 ou o final 91. A gente pode dar essa orientação. Claro, é 2332-4785 ou 2332-4791. A gente orienta qual o caminho a pessoa deve seguir. Mas ok, você é mais ligado à questão de vagas e fazer essa ligação com os diferentes órgãos. O Carlos é mais ligado a dados, né? Isso. Imagino que vocês tenham uma rede com cada um desses postos. Sim, a gente serviços, como serviço. E aí vão coletando os dados e fazendo análise para fazer uma estatística, como crescimento, tipo de infraestrutura. Um dos objetivos do observatório da Secretaria de Prevenção da Dependência Química também é divulgar e pensar em pesquisas relacionadas à temática de álcool e outras drogas. Então, a gente tem trabalhado o perfil dos usuários que são encaminhados e são acolhidos no serviço do Estado. A gente tem, hoje em dia, o perfil atual, de janeiro até junho, no primeiro semestre desse ano, nós acolhemos 1.023 usuários de álcool e outras drogas. Desses 1.023, a sua maioria é homem, sexo masculino, em 80%. A droga de eleição que ele faz buscar o tratamento, prioritariamente, é cocaína, seguido do crack e do álcool. Importante sempre a gente destacar que muitas vezes o usuário não busca o tratamento devido ao álcool, mas a gente sabe que a principal droga de uso da maioria das pessoas é o álcool, que é uma droga lícita. Então, a gente tem sempre essa problemática. A gente faz o atendimento também de pessoas que vêm em situação de rua. 15% dessas pessoas que são encaminhadas para o CARE, para os serviços do Estado, estão em situação de rua. Então, é uma preocupação a mais que a gente tem, porque o objetivo desse serviço que o Estado tem não é só o serviço de saúde do município encaminhar para a gente, mas que essa pessoa ela saia do município, seja acompanhada pelo serviço do Estado e depois volte para o seu município para continuar o seu tratamento. Porque a gente está falando de Estado, são 92 municípios. Então, a preocupação dessa PREDEC é com todos os municípios e as pessoas que são atendidas nesse município. Tá, fazer uma pergunta. Uma curiosidade. Nos outros estados brasileiros, existe uma estrutura semelhante a essa, na maioria deles? Vocês têm noção? Existem alguns estados que já têm um observatório de gestão de informação sobre drogas desenvolvidos, pesquisas desenvolvidas nessa área, mas alguns não vinculados diretamente a uma secretaria de Estado. E nem seguindo a diretriz do governo federal. Sim, alguns têm. Muito recente, A gente está tratando uma temática muito recente. Outros países já têm estruturado esses serviços e o objetivo da secretaria é dar realmente uma visão prioritária a esse foco. E vocês acham que esse aspecto de ser uma coisa recente é devido ao agravamento crescente do problema do país? Levou as autoridades. Eu acho que reconhecimento, porque usar drogas, a sociedade sempre usou drogas. Mas não seria um universo de expansão? É alguma coisa que vem, ela vem em expansão e isso acaba agravando o problema. O CARE trouxe esse agravamento, a gente percebe que não é pela maioria do uso, sim, porque isso salta muito aos nossos olhos e para as pessoas extremamente emagrecidas. A situação das pessoas na cadeia de governadora, exato, isso salta muito aos olhos e aí parece que é uma epidemia. Não, não é. Continua sendo cocaína lá na droga de mais uso, a gente percebe. Mas voltando a essa coisa das secretarias, alguns municípios do Rio de Janeiro já têm também secretarias de políticas de prevenção de drogas seguindo essa tendência do governo federal. Então, é alguma coisa realmente que começou a ser setorizada, porque a política, quando foi sancionada em 2004, tornou isso uma política setorial, uma política pública setorial. Então, é tendência que as esferas de governo criem pastas para lidar exatamente com isso. E não que essa pasta, que esse cuidado, fique direcionado ou delegado a outras secretarias, como às vezes a saúde, às vezes a assistência social, às vezes os direitos humanos, às vezes a justiça, como já aconteceu no estado do Rio de Janeiro. A tendência é que isso seja localizado para que possa haver a articulação necessária para cuidado a esse usuário de álcool e outras drogas. E é uma secretaria que tem que pensar não só no foco do tratamento. Muitas vezes, devido à questão midiática, mas é uma secretaria que tem que
pensar na prevenção, no tratamento e na reinserção social dessa pessoa. A gente está falando de um sujeito único. E esse sujeito, muitas vezes, o tratamento somente não é necessário para ele. Ele tem que se pensar também quando ele sair de lá. O que vai ser feito com ele? Então, a Secretaria tem pensado nisso também. Sim, com certeza. A gente se depara muito com essa problemática das pessoas em situação de rua, o foco, muitas vezes, de atuação, a maneira da equipe mesmo abordar o usuário tem que ser trabalhada. Qual é a melhor abordagem que você vai fazer numa pessoa que está em situação de rua? Como deve ser feita essa abordagem? Como deve ser feito o acompanhamento desse indivíduo? Para onde ele vai depois desse tratamento? Para onde ele vai? Então, os dados são muito para nortear também o direcionamento técnico que deve ser feito. Não é pelo dado por si só, mas é a importância de você fazer uso daquele dado e a partir daquele dado você desenvolver políticas públicas. Consistentes e que realmente possam colaborar para que esse sujeito possa ter autonomia e até a decisão de escolha dele. Se ele deseja parar por completo, a abstinência completa, ou se ele deseja uma pergunta recreativa, seja lá da droga que for, conforme for a condição dele, de entendimento da relação que ele estabelece com isso. A gente não objetiva trabalhar a droga, e sim esse sujeito. Pensando nisso, a Secretaria estabeleceu convênio também com a Secretaria de Trabalho. A gente tem a ofertar cursos, podemos encaminhar para entrevistas no mercado de trabalho, para que esse sujeito possa se restabelecer economicamente. A gente procura trabalhar com as famílias dessas pessoas, buscando estabelecer esse vínculo, ou então a autonomia do sujeito, que ele possa sozinho se sustentar e caminhar. Para isso, nós precisamos muito da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde. A gente tem aí fatias de um bolo, e grosseiramente posso dizer que o objeto da saúde, da Secretaria de Saúde, é o sujeito quando ele está em estado de agravamento clínico ou psiquiátrico. A assistência social ainda trata dessa situação de vulnerabilidade. E nós tratamos desse caso onde o sujeito está numa situação de compulsão ou de uma maior fissura com álcool e outras drogas. Esse mesmo sujeito ele pode transitar nessas três políticas e pelos serviços dessas três políticas a gente precisa estar junto para resolver essa situação. Esses 1.023 foram? 1.026. Vocês consideram um número assim significativo, pensando no volume e no estado? Você acha que existe para as pessoas que quiserem, porque eu praticamente vai ser distração minha, mas eu não vejo uma divulgação muito grande, né? Sim. E se o número pulasse de 1.000 para 10.000, haveria uma estrutura para atender? A gente tem que pensar que quando a gente está falando de estruturas de acolhimento, cada usuário ele vai demandar um tipo de tratamento. Vão ter usuários que o tratamento no próprio município, nos CAPs ADs, ele é suficiente para aquele usuário. Vão ter usuários onde vai demandar um tempo de acolhimento num outro local, como esses do Estado. E vão ter usuários que vão demandar uma internação, realmente num ambiente hospitalar, que fica durante um tempo. Então a gente está falando muitas vezes, e às vezes há uma confusão em relação do senso comum em relação a isso, porque o foco muitas vezes fica no tratamento. E não necessariamente todas as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas precisam realmente de um serviço de tratamento, um tratamento, digamos assim, institucional. Não necessariamente é preciso isso. Às vezes os usuários são tratados no seu próprio território, no seu próprio município, com um serviço adequado, ele consegue fazer aquele trabalho ali e funcionar normalmente, tendo suas atividades diárias sem nenhum comprometimento. Então, a problemática muitas vezes envolve isso. O Estado ele tem expandido essas vagas, a gente iniciou com 230 e até o final do ano a gente deve chegar a 500 vagas. Então, não é uma questão, o modo de pensar não é se é suficiente ou não, devido a essas questões. É interessante colocar porque muitas vezes a gente tem uma capacidade de 230 e uma capacidade de reserva, de vaga, muitas vezes ociosas no serviço de Estado. Muitas vezes devido à informação que muitas vezes é passada de forma inadequada, e a Secretaria tem agora rodado todo o Estado, divulgando essas informações. A ANE tem rodado, a gente já rodou quase 60 municípios dos 92 no estado do Rio, fazendo esse trabalho
de informação em relação aos serviços existentes da CPLR. Eu imagino que, da mesma forma como fala do sistema prisional, que não para de receber gente, que a gente deva se preparar para um futuro próximo, pelo menos, um agravamento dessas situações, que é o que a gente está observando na grande cidade, né? Que é uma crise meio geral, um crescimento populacional muito grande, e por uma educação precária e desemprego gigantesco, camada mais jovem, né? Perspectivas, assim, só um comentário que me ocorreu agora, porque eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que estar meio preparado. Enquanto não mudar esse cenário, realmente, de infraestruturar melhor a questão da educação, da atenção às crianças, a perspectiva de que vai ser um agravamento. Eu penso da forma, e a Secretaria desenvolve modelos pensando que, quando a gente está falando da droga, como a gente colocou anteriormente, a droga, muitas vezes, o indivíduo faz uso dela por determinado motivo. Então, o foco, muitas vezes, não é na droga em si. Independente de ser maconha, de ser cocaína, de ser o crack, o que a Secretaria e os serviços de saúde avaliam é o que fizeram, o que fez esse indivíduo a buscar essa droga. Essa droga ocupa um lugar na vida daquele sujeito. Então, você tem que começar a trabalhar esse sujeito. Você pode criar diversos serviços. Se você não trabalhar o sujeito, o serviço vai estar lá, mas o sujeito não vai conseguir acessar. Provavelmente, você vai conseguir atingir esse sujeito. Então, o que a gente acredita é que deve sim haver uma rede de cuidado, uma rede de atenção, não necessariamente de internação, mas uma rede de atenção, de profissionais preparados para escutar esse sujeito e descobrir qual é a real demanda dele. O que ele está precisando? Ele está precisando de um cuidado psiquiátrico, psicológico, ele está precisando de cuidado nas relações sociais dele, o que ele está precisando, e providenciar isso. Hoje nós temos essa capacidade de oferecer essa escuta, que a gente chama de uma escuta qualificada, e direcionar o sujeito para o serviço que a gente acredita que é mais adequado, que vai atender realmente aquela demanda. Porque, caso contrário, a gente corre o risco de haver uma incidência. A gente fica rodando pelos serviços e não consegue atingir o que ele realmente precisa. Então, ele fica ali, rodando. Eu imagino pessoas pobres, situação de desemprego, com famílias desestruturadas, tem uma tendência muito maior, porque a gente imagina pessoas de classe média, com emprego, população de classe alta, usa cigarro, porque precisa de alguma catarse, uma bengala ali, o álcool, né? Sim. Então, é humano, eu acho, esse aspecto, né? Aí, voltando à questão da maconha, a gente falou no início que o percentual é pequeno, mas levando em consideração uma análise mais planetária, duas perguntas. Uma, a maconha vicia e a maconha abre porta para outras drogas? Existe uma visão da Secretaria ou de vocês, como pesquisadores, gestores, em relação a esse sistema? Em relação à questão do vício, como eu falei anteriormente, qualquer substância que provoca uma alteração no funcionamento do sistema nervoso central, ela vai causar um determinado comprometimento. Quando a gente fala de droga, a gente tem que pensar que a gente tem que ter em 3 níveis: o nível do uso, o nível do abuso e o nível da dependência. Uma coisa é o indivíduo usar aquela determinada substância, como usuário de álcool. Você usa o álcool, como a gente diz, socialmente. Outra coisa é quando você usa durante o final de semana, você bebe além da conta, durante a semana, você funciona normalmente, vai trabalhar, você então, durante o final de semana, você teve um abuso daquela substância. A partir do momento em que essa substância ela começa a comprometer o seu funcionamento, seja no trabalho, seja em casa, seja nas suas relações sociais, aí a gente entra no campo da dependência. Então, existe uma diferença do que é você usar uma determinada substância e do que é você ser dependente daquela substância. Existe essa gradação. Então, é importante até, com orientação, e a Secretaria sempre procura, nas suas palestras, a gente trabalha muito isso. Diferenciar um pouco o que é uso, o que é abuso e o que é dependência. Até um parênteses, uma vez eu vi um debate há muitos anos com pesquisadores da USP. Eles falavam que o termo alcoólatra era equívoco, porque sugeriria que a pessoa, né, busca, e que seria melhor falar alcoólico, porque eu estou num bar com um amigo, eu posso tomar 5 chopes, meu amigo vai tomar 2. Ou então uma bebida mais pesada, vou tomar 3 doses de uísque e ele vai tomar 1.
E ele pode desenvolver uma dependência e eu não, pelo fato do organismo dele não destilar corretamente, e aí o sangue iria ficando meio acostumado. O processo com todas as drogas seria basicamente esse. A droga, ela ativa o sistema de prazer do nosso cérebro. Então, ela ativa o sistema de recompensa. Assim, o mesmo sistema nos dá a vontade de ter sede, de fome, de sexo. Uma droga, ela nos dá prazer. Então, você tentar fazer com que o indivíduo não use droga é muito complicado. O foco principal... Vai existir esse aspecto orgânico da química? Sim, que fica mais existe. Sangue, sai menos taurina, por exemplo? Não especificamente assim, é uma coisa muito mais complexa. Porque eles complexa. falaram que a gente esquecia. Existem sim reações neuroquímicas nesse organismo, mas existe o organismo, ele fica dependente dessa substância, como eu falei anteriormente, dependendo do uso que o indivíduo vai fazer dessa substância. Se esse uso vai ser moderado, se ele vai ser um uso grave, um uso crônico, tudo vai depender da relação que o indivíduo vai estabelecer com esse uso. O principal ponto é essa questão, o uso que o indivíduo estabelece com a droga. O indivíduo, muitas vezes, ele pode saber manejar essa droga. O usuário de maconha, muitas vezes, o usuário de cocaína, para ele não entrar no processo, muitas vezes, ou o usuário de crack, para não entrar no processo de deterioração muito grande, ele começa a fazer uso da maconha, porque a maconha vai dar a larica, vai dar a fome nele, o que o crack não faz. A gente vê todo esse cenário, o usuário de crack, você colocou a questão da população usuária de crack, eu penso que pode destacar que muitas vezes o crack, a mídia traz muitas informações sobre o crack. O crack, principalmente, ele traz dois aspectos principais: a vulnerabilidade e a visibilidade. A visibilidade, do ponto de vista midiático, é uma coisa que chama atenção, é uma cena de uso que fica exposta em espaços urbanos. E a vulnerabilidade, do ponto de vista do sujeito. O indivíduo, ele fica vulnerável. Condições de higiene insalubres, condições físicas, outras comorbidades, que além do uso do crack, ele se torna, pode desenvolver tuberculose, outras doenças. Então, é uma problemática que demanda uma atenção que vai muito além da droga, do uso da droga que o indivíduo estabelece. Por isso que é um tema complexo. Sim. E aí a gente tem também as vulnerabilidades sociais desse sujeito, muitas vezes, para conseguir comprar novamente o crack, ele se prostitui, ele rouba, ele se põe em risco com os traficantes. Então, muitas vezes, até para não se colocar nessas situações, ele pensa, não, eu vou agora beber. Aí ele bebe, até cair no sono, desmaiar mesmo, para evitar a prostituição, para evitar que ele se coloque em risco de outras formas, em outras vulnerabilidades sociais. Então, é uma série de questões envolvidas aí. Muitas vezes, a maneira boa de você se aproximar de um usuário desse é realmente oferecer um cuidado para aquela ferida aberta, se oferecer um cachimbo para que ele possa usar e não compartilhar, e não adquirir hepatite, não adquirir herpes, e não adquirir AIDS e outras DSTs através do uso do preservativo. Existem outras formas de abordagem para a gente conseguir atingir e formar um vínculo com aquele sujeito. Porque às vezes ele não quer parar de usar a droga. Se você senta e conversa, você vai se prostituir, então vamos usar a camisinha, conscientiza daquele problema, use o seu cachimbo, não use o cachimbo do outro, olha a sua boca como é que está, olha os seus dedos queimados, vamos cuidar disso. Você vai se aproximando, você vai criando vínculo com aquelas pessoas, até que você pode sim conseguir atingir a demanda que é desejo de todos nós, que aquele sujeito se cuide. Mas a gente precisa criar esse desejo nele. Não adianta pegar esse sujeito cracolante e colocar em qualquer lugar que seja. Se ele não quiser, ele vai sair daí, vai voltar para lá. Se a gente não conseguir perceber esse sujeito, quem é esse sujeito, quais são as outras demandas dele, as outras questões, para que a gente possa oferecer esse cuidado para ele. Sim, eu vou voltar essa questão daqui a pouco, mas só para retomar a segunda pergunta que eu tinha feito, você falou que tem pessoas que até param com caixa um pouquinho, vão lá uma maconha, que seria uma droga mais leve, ou daria marica, etc. Mas tem o contrário, a questão de maconha abrir porta para outras drogas. Eu li uma reportagem nas pesquisas para a nossa semana de maconha que diz que acontece muitas vezes, a pessoa começar com maconha para outra, mas não por uma característica da maconha, mas pela busca da maconha em bocas de fumo, por exemplo, que acaba tendo contato com traficante, com drogas mais pesadas, ou então porque
de alguma forma há um interesse, ouve falar, e aí vai querer experimentar alguma coisa mais forte. Inclusive, conheci pessoas que começaram a usar skunk, que seria uma maconha 10, 12 vezes mais funda. E aí seria uma escadinha mesmo, maconha, skunk, cocaína, assim. Essa escala, também, né? como você falou anteriormente, não é existe baixo, uma né? prioridade em relação a isso. O que acontece é, como você ressaltou, o acesso, muitas vezes, à maconha, por ser tratada como uma droga menos nociva do que a cocaína e a maconha, o indivíduo, muitas vezes, ele busca ela até por isso, inicialmente. Por essa curiosidade, a maconha vai ser menos nocivo do que o crack, do que a cocaína. E ele começa a fazer uso pela maconha. Sim. É uma droga que já é usada há séculos. O álcool, assim como o álcool. Tudo isso é droga. São drogas usadas há séculos na nossa sociedade. Então, a importância, muitas vezes, não fica nessa gradação de qual droga veio primeiro ou não. O que a gente tem que avaliar realmente é esse sujeito e o uso que ele está fazendo, o manejo que ele está fazendo dessas drogas. Isso é uma escolha muito do sujeito. Se você usa maconha e eu te ofereço a cocaína, fala só não, sei que sim, não. Pode ser que você experimente e diga, não gostei, não quero mais. Isso é uma escolha individual. Eu acho que é muito importante, principalmente nesse tema, as escolhas individuais e ver o que aquele sujeito precisa. Eu posso te oferecer muitas coisas, você fala, não quero isso. Vou provar e não gostar. A gente precisa olhar cada um deles. Existem muitos mitos em torno dessa questão. Na verdade, se a gente for pensar que alguma coisa abre porta para outra, a gente pode ir lá atrás e pensar que o pai abre a porta para o filho quando ele pode a chupeta no álcool, quando ele dá aquela fica dragada. Então, se a gente for pensar nessa escada, a gente tem que ir lá na família, lá dentro mesmo, e pensar nisso. Então, a primeira droga que aquele menino fumou, usou, foi o álcool, a espuminha do choco que o pai deu. Começou aí a escada pelo álcool, o pé cagada, o cigarro, o tabaco. Isso aí eu acho que é muito individual. A gente vai tecendo opiniões às vezes, mas quando a gente vai lidar com o usuário, a gente começa a ver que existem coisas anteriores ao uso da maconha. Então, eu sou contrária a dizer que a maconha, fato, abre portas. Pode ser sim para alguns, pode ser que não para outros. De repente, aquele que você pensou, ele começou com a maconha, mas não começou com a maconha porque ele já vivia 10 anos atrás. A gente tem que avaliar bem isso. Eu conheci pessoas também que usam maconha há 30 anos e não só. Então, a maconha e o álcool social, recreativo, né? Tem sempre essas questões, porque a gente estava falando sobre a questão do crack, o próprio usuário de crack, que é uma droga com potencial muito maior, o usuário de crack ele aprende também a manejar o crack. Hoje a gente tem estudos, tem pesquisas que mostram usuários de crack que usam crack há 8, 10 anos e não morreram. E antes não era assim que acontecia. Aí a loteria orgânica de cada pessoa, né? A gente trabalha nessa área há mais de 10 anos e eu me lembro que antigamente as pessoas chegavam no serviço e os usuários de crack não duravam 1 ano, não duravam 2 anos. Hoje não, a gente já consegue uma sobrevivência boa. Conseguimos a esse manejo que o Carlos traz, as pessoas aprendem. Nós nos adaptamos às situações, nós aprendemos a lidar com escolhas de fazer. Nós somos suicidas, né? Nós queremos usufruir ou desapegar alguma coisa que nos console. E as pessoas aprendem a lidar com essas situações. E a questão do crack, quando teve uma das crises mais bravas, não sei se foi na época dos mortos vivos, entre aspas, pesaroso demais falar isso, porque a imagem é horrorosa mesmo, internação compulsória determinada pela justiça, né? E muita gente falando que a internação era meio de fachada para a mídia, que não existia aquela estrutura, aí foi no âmbito da prefeitura. Sim. Mas como é uma prefeitura vinculada ao governo do Estado em termos de política, né, vocês têm uma avaliação, esse trabalho está sendo levado adiante, o resultado foi positivo, está sendo, não? O Estado ele trabalha com uma iniciativa voluntária, ou seja, com o desejo do sujeito, porque a gente acredita que é isso que promove um resultado consistente. Ali eram crianças, né? Né? Se você lida com pessoas menores de 18 anos, você tem que respeitar o ECA, existe um estatuto para isso. E nesse momento, a CBDEC não está cuidando ainda dessa parte das crianças, das pessoas que têm menos de 18 anos. A gente lida somente com adultos e adultos desejosos
de receber um cuidado nessa área de álcool e outras drogas. É essa via que a gente acredita que é mais produtiva e que produz um resultado mais duradouro. Mas mesmo para crianças que não têm família, que estejam entregues ao crack completamente, a internação compulsória você vê negativamente? A gente tem que consultar o conselho tutelar. Eu acredito que não é válido emitir uma opinião que massifique o sujeito. A gente precisa estudar caso a caso, ver com o conselho tutelar qual é a demanda daquela criança, que estrutura de família essa criança tem. E aí eu entendo família como laço social, seja o tio, seja o vizinho, com quem essa criança tem vínculo, que estrutura ela pode ter. Então, eu acredito que é realmente muito importante a gente estudar o contexto da pessoa, que tenha menos ou mais de 18 anos. É importante estudar isso para propor uma alternativa de cuidado. A gente vai acompanhando o próprio caminho do que é a droga mesmo. O sujeito, ele buscou fazer o uso daquela substância. Do mesmo modo como você vai parar de usar, também tem que ser o desejo daquele sujeito em parar de usar aquela substância. Daí, a preocupação é de você voluntariamente querer parar de usar. Recaídas de gente famosa, públicas, inclusive, né? Com todo uma parte processo do mundo e instituições, assim, internação caríssima, né? Que supostamente iam livrar a pessoa, preparar ela psicologicamente, aí aquela expectativa, está vendo até um documentário sobre o Robert Downey Jr. É impressionante como é que ele foi 300 vezes, voltou, assim. E ele conseguiu, né? Ontem, mas o cara todo amparo. Imagina pessoas que estão na escala mais baixa social, né? Sem estrutura familiar, sem poder aquisitivo, sem emprego, realmente. E é muito importante você falar do acesso a essa estrutura caríssima de atendimento, porque hoje o Estado do Rio oferece um serviço muito bom, de qualidade e gratuito para todos que possam precisar ter uma situação financeira boa, favorecida ou não. A gente tem uma estrutura boa de cuidado, uma estrutura boa de serviço. Temos equipe técnica trabalhando com isso. A gente acredita no valor que a iniciativa de AA e de NA, que são os grupos de autoajuda, eles têm para o sujeito. Tem sujeito que funciona muito bem com aquilo, tem outros que não. Então, hoje nós temos serviços, a gente costuma dizer, temos para todos os gostos. Temos essa estrutura funcionando também com conselheiros ou técnicos de reabilitação. Temos assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, temos oficineiros, professores de educação física, nutricionista, professores de arte. Nós temos desde 2013. Isso já existe há algum tempo, mas a CBDEC, desde 2013, abraçou toda essa equipe e continuou com esse trabalho, que é um trabalho técnico, que é um trabalho profissional e de qualidade que a gente pode ofertar para toda a população. Posso não ter visto, se existir, mas existe propaganda de televisão, né? Ou internet, que o Estado fala assim, olha, se você precisa, procure. Rápido, 15 segundos, a propaganda existe isso? Olha, hoje ainda não existe porque a secretaria é muito nova. Então, esse primeiro ano, ele foi focado realmente em estrutura, em estruturar, em conhecer o serviço, em potencializar aquilo que existe. E aí, daí para frente, a gente vai construindo outras coisas até chegar a esse ponto de divulgação. Mas a gente tem um conhecimento importante dentro dessa população que usa o nosso serviço. Reconheço que pode não ser alguma coisa de massa, de domínio público, mas a população que usa o nosso serviço conhece, sabe a quem procurar, sabe. Mas é muito importante realmente que a gente possa divulgar isso. A preocupação inicial da secretaria foi começar do começo. Então, inicialmente, se procurou mapear todos os existentes nos municípios que eram responsáveis e faziam algum tipo de atendimento, de trabalho, seja de prevenção, seja de tratamento, reinserção social, na área de álcool e outras drogas. Então, foi feito esse mapeamento com instituições, e a partir desse mapeamento começou-se a se desenvolver as políticas públicas relacionadas a essa área. Então, começou-se a aumentar o tratamento, vamos aumentar o número de vagas. Já conhecemos o serviço que nós vimos em tal município. A Secretaria abriu um edital de chamamento público para contratação de serviços. Serviços que trabalham com prevenção nas escolas. Chamamos esse serviço, estamos começando a articular parcerias com esses serviços que já fazem esse tipo de atendimento. O objetivo da Secretaria, e não só, penso que todas as pessoas que atuam nessa área de vício de drogas, não é a roda. Ninguém precisa inventar a roda. É você articular com os atores que já atuam nesse setor.
é uma questão, porque a saúde vem sendo particularmente muito criticada, né? Porque seria deficitária, o atendimento dos hospitais públicos, tanto federais quanto municipais, estaduais, muito ruim. Você, nesse universo precário, você enxerga como suficiente e satisfatória a estrutura montada para a atuação da Secretaria? Hoje a gente pode dizer que a Secretaria tem uma estrutura boa e forte montada de serviços a oferecer sim. Enquanto serviço de Estado, a gente tem uma estrutura boa. Estamos encaminhando a consistência. Não, a gente tem que ter capacidade de atender mais. Como eu falei, as vagas ficam ociosas. Atualmente existe quantas vagas? Atualmente a gente está com capacidade de 82%, então a gente tem 18% de vagas ociosas. Se você, o Carlos trouxe esse número de pessoas que nós atendemos no observatório. Se você consultar as pessoas que foram acolhidas no nosso serviço, a gente tem vários níveis. A gente tem uma demanda boa, nós temos quase 20, uma equipe de 20 profissionais voltados a isso, a capacitação de outros profissionais que nos solicitam, a formação desses outros profissionais, ao estudo e a pesquisa voltado para essa área, a consolidação do nosso serviço. A gente está perto dos 100 funcionários. Então, a Secretaria de Estado para o Estado ou tudo aqui no Rio? Não, tem a unidade na sede no centro da cidade e tem um observatório que fica em São Cristóvão. E temos os nossos equipamentos. Sim. Temos os nossos equipamentos. Aqui no Rio, nós temos em Campo Grande, Santa Cruz, temos em Macaé, temos em Cachoeiro de Macacu, temos 2 em Cachoeiro de Macacu. O equipamento que você chama seria um centro de acolhimento. Isso, estamos para inaugurar um centro de acolhimento em Valença e um Nova Friburgo. E temos várias parcerias com os municípios que a gente atua fomentando a criação do Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas, os conselhos municipais, e a gente atua nesses municípios também, estimulando o cuidado, capacitando as equipes dos municípios e orientando de que forma essa população pode acessar, porque é através do município que se dá o acesso. O município é quem presta o serviço de ponta. Então a gente precisa, na verdade, fomentar a atuação dos municípios para que eles possam dar suporte a toda a demanda que existe. Não sei se existe uma estatística, embora a Secretaria seja relativamente recente, você falou que trabalha 10 anos nessa área, você também não é novo, já dá para dizer que existe um percentual de pessoas que procuram ajuda, que acabam sendo inseridas na sociedade de forma plena ou satisfatória, ativa? Ou existe um estudo nesse âmbito? Essa é uma questão que muitas vezes você colocar para essa temática de política sobre drogas, sucesso, digamos assim, esse sucesso é uma coisa que a gente deixa sempre entre aspas. Por quê? O que você me diz como sucesso no tratamento do usuário? Ele foi encaminhado, por exemplo, para um serviço nosso. Ele estabeleceu-se pelo serviço que encaminhou ele, para ele ficar lá 60 dias. Ele saiu de lá sem fazer uso de drogas. Isso é sucesso? Não sei, porque ele pode voltar para o município dele e começar a fazer uso de drogas novamente. Mas existe algum Então, muitas vezes, de médio prazo? esse acompanhamento é o acompanhamento que agora a Secretaria pretende dar continuidade. E, na verdade, isso Esse é uma acompanhamento do município. Não é um acompanhamento do É Estado. importante sempre destacar que o Estado trabalha de forma complementar ao município. Em termos de esferas governamentais, não compete diretamente ao Estado executar serviço. O Estado atua de forma complementar no momento que ele entende que é necessário essa intervenção. E como a gente sabe que a temática sobre drogas essa é uma problemática em qualquer Estado, a Secretaria foi criada no Estado do Rio de Janeiro pensando nisso, em articular com os serviços já existentes no Estado do Rio. Eu imagino que seja difícil, porque a população de rua, por exemplo, grande, 4, 5, 6 mil pessoas no município do Rio, só que grande parte dessas pessoas são da Baixada Fluminense, vão tentar sorte no Rio, de outras cidades do estado, até de outros estados que acabam ficando na rua. Imagino que... Por isso que a gente cria serviço regionalizado. O serviço nós somos no município do Rio, a gente tem em Nova Iguaçu, a gente tem em Cachoeiro de Macacu, em Macaé, estamos criando em Friburgo. Desde 2026, no primeiro semestre de 2014, da capital, você sabe que 55% deles são da capital do Rio de Janeiro. São usuários, são do município do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes a gente está falando de uma Secretaria de Estado que está atendendo, nesse momento, uma demanda
do município, prioritariamente uma demanda do município do Rio de Janeiro. Ok, assim, eu já abrangeu bastante coisa, deixar vocês à vontade para falar, se vocês quiserem mais recados, ou então um comentário, uma reflexão, mas queria destacar um último ponto meio subjetivo, entre aspas também, que a gente tem ouvido os entrevistados e nas pesquisas todas, uma crítica muito grande à política de guerra, né, às drogas. Então, uma plataforma mundial, né, para combater belicamente, enfrentar o tráfico, e muitas vezes acaba prendendo muito peixinho miúdo e chefões com soltos, né? Vocês como pessoa jurídica, pessoa física, se preferirem, vocês têm um olhar de que realmente essa política fracassou, como muita gente diz, ou é necessário um trabalho paralelo, de continuar enfrentando as quadrilhas, controlando a corrupção e buscando dinheiro para tentar chegar aos chefões, ou o trabalho de prevenção e de transformação da infraestrutura social seria o prioritário? São coisas paralelas, não é? Aí a gente fala de segurança pública, o trabalho de segurança pública é importantíssimo, mas acreditar que a gente vai ter uma sociedade sem drogas é esse é o tópico. Isso não vai existir, nunca existiu, e acredito que daqui para frente não vamos evoluir a tanto. Não é? Porque vamos continuar bebendo o nosso shopping, vamos continuar bebendo o nosso café, bebendo o nosso cigarro, então isso não existe. Mas o trabalho de segurança pública é importante, o trabalho do cuidado é importante, olhar para o sujeito ele é importante. Então, eu acredito que hoje o Estado do Rio de Janeiro ele já ultrapassou essa coisa de guerra às drogas, porque o Estado hoje oferece serviços de cuidado. E tem a parte de segurança pública que vai caminhando aí de acordo com as suas diretrizes e com as suas políticas. E hoje a gente oferece cuidado e atenção a essas pessoas. Então, não estamos em guerra de drogas, né? Porque elas estão lá quietinhas, os sujeitos é que buscam. Então, a gente tem que cuidar desses sujeitos. É isso que a gente vai fazer. Eu penso que a gente trabalha aqui em duas esferas. Uma é a redução da oferta. A redução da oferta é uma responsabilidade de segurança pública. É você reduzir a oferta da droga. Então, aí você está falando em intervenções da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos outros serviços de segurança pública. É combate às fronteiras, é combate ao tráfico de drogas. Uma outra coisa é você reduzir a demanda do uso de drogas. E aí a gente está falando dos usuários. Então, são dois aspectos que devem ser complementares. Ao mesmo tempo que você atua na redução da oferta, você tem que também atuar na redução dessa demanda. Então, são aspectos complementares que devem coexistir em termos de políticas públicas. E eu penso que no Estado do Rio a gente tem conseguido avançar bastante nesses aspectos. No Uruguai, entre as várias dificuldades que o governo está enfrentando, embora o processo esteja em andamento, é a reclamação, o protesto mesmo. Primeiro que a maioria da população é contra a regulação, a legalização da maconha. Mesmo assim, foi aprovada e está em andamento do processo para 2015 começar a vender nas farmácias. O governo vai importar as sementes, vai plantar nos hectares do próprio governo, lá em terrenos, e aí vai fabricar a droga para venda nas farmácias, e o usuário vai poder comprar ou na farmácia, ou plantar 6 pés em casa, ou então participar de um grupo de 45 pessoas, mas todos o usuário com a impressão digital dele lá, vai ser fiscalizado na casa dele, né, regularmente, então de 6 pezinhos só, né, ele vai poder consumir no máximo 10 gramas por semana, ou 480 gramas no ano inteiro, né, isso está gerando uma crítica muito grande. E outro aspecto, né, vai legalizar a maconha, mas a cocaína, o crack e outras drogas vão continuar, então o tráfico vai continuar existindo, né. Vai ter a Rosa Luar, que é bem conceituada, ela órgão mais conhecido do Brasil, falou que ela acha que a legalização seria ótimo, não só para começar um debate, que foi a nossa conversa, né, mas para começar a mudar a política de drogas no país, né. Eu penso que essa discussão ela tem que ir muito além da legalização. Não só da maconha, né? Da discussão da legalização do uso de drogas. Porque quando você fala de qualquer tipo de droga, você está falando, por exemplo, de uma substância que é a substância que tem que existir na maioria dos hospitais, que é uma substância que vai atuar no sentido de você fazer com que o indivíduo não sinta dor, que todos nós conhecemos, que é a morfina. A morfina é usada em todos os hospitais. E a morfina é uma substância proveniente do ópio, que é uma droga. Então, quando a gente está falando, muitas vezes, de tentar legalizar ou não determinadas substâncias, a gente tem que discutir também o uso medicinal de várias substâncias, das drogas no geral. A gente está falando
como exemplo eu falei do ópio, a gente pode se discutir na maconha, já se tem discussões e comprovações científicas do uso medicinal da maconha. Então, você legalizar ou não determinadas drogas, eu penso que muitas vezes a gente tem que discutir o uso medicinal ou não das drogas. No caso da maconha, o uso que ela está tendo medicinal que está cada vez maior, né? Usado para câncer, no caso do câncer para amenizar a dor, né? A AIDS para despertar o apetite, aí tem glaucoma, tem as convulsões, né? Esclerose múltipla, e está se cada vez mais descobrindo, porque são muitas substâncias, 80 parece que compõem maconha, né? E estão descobrindo agora utilidade de uma para isso, utilidade de outra para isso. Então, mas como medicamento, as medicações vendidas nas farmácias, drogarias, né, de drogas, elas são substâncias muitas vezes provenientes de plantas que são ilícitas. Não, e tem uma sociedade da maconha que alguns médicos nos Estados Unidos estão querendo dar o cigarro, porque para câncer, por exemplo, para aliviar a dor, o uso do cigarro seria mais eficaz do que o uso de um remédio sintético, né? No caso do THC, ou do canabidiol, etc. Então, acho que os dois estados americanos, que parece que semana que vem, ou mês que vem, vão tomar uma votação, total ou não, a legalização da maconha. Né? Então, acho que é um processo de andamento no mundo. A Secretaria tem observado o que tem acontecido nos países em relação a isso, mas ela segue a legislação. Sim, sim. A legislação atual, ela não abre o uso dessas substâncias. Então, ela vai trazendo clandestinamente para os filhos poderem usar, né? Sim, a gente se depara com essas situações e penso que tem que ser discutido mesmo pela sociedade para se pensar em alternativas. Tem remédios que dão um barato, que chama, né? Então a pessoa usa o remédio, faz o efeito do glaucoma, por exemplo, mas a pessoa fica com aquela onda, né? Então, eles estão querendo ver se fabricam sem essa onda. Uma coisa simples, outro dia eu vi o elixir paregórico. A gente dá para a criança, receitado para crianças, as pessoas hoje têm feito uso, elas pegam o elixir paregórico, fervem o elixir paregórico, então sai a água, fica sobrando aquela substância ali. Eles fazem uso daquela substância que não causa. Então, qualquer droga que a gente venha a fazer uso, que aí eu estou falando uma substância liberada. Então, o problema é o uso que o indivíduo faz disso. As pessoas maceram comprimidos para inalar. A discussão vai muito além da liberalização ou não de determinadas drogas. É o uso que o indivíduo vai fazer dessas substâncias. Esse é o principal debate que eu penso, e a Secretaria pensa que deve ser feito. E em termos de campanha de prevenção, vocês acham que o Estado poderia, de alguma forma, atuar mais no âmbito familiar, para que os pais... É muito difícil. Até eu, como pai, que na faixa dos 30 anos, tenho muitos sobrinhos e tudo, e a grande maioria se envolveu com drogas. Em determinado momento, em proporção grande ou pequena, por mais que você tenha boa intenção, por mais que você oriente, converse, tudo, é uma situação que muitas vezes fora do controle, porque a pessoa fica sozinha em casa, os pais estão trabalhando, ou então vai para a rua e encontra, vai para uma ilha do governador. A gente até escreveu um artigo aí, baseado no depoimento do empresário, que ele fala: eu nunca usei maconha, mas todos meus filhos fumam. Onde foi que eu errei? Aí, falando da ilha do governador, que seria um bairro muito propício por causa dessa promiscuidade, entre aspas, morro, asfalto ali é demais, então transita tudo o bairro chique da ilha, a localidade chique de Guanabara, frequenta o bairro do Morro do Dendê, os bailes, aí a garotada do Dendê vai lá para Guanabara, onde tem a orla chique do governador, e aí vira os amigos dos amigos, as pessoas vão tendo essas vivências todas e fora do controle, né? E aí o empresário falou que ele, quando descobriram, os filhos mais velhos admitiram, os 2 filhos mais velhos admitiram que estavam usando, eles permitiram, pode usar em casa, com a porta fechada, tudo, mas no quarto com vocês lá, só que não livrou eles de fumarem na rua, porque estavam em grupo, porque estavam em eventos, e tiveram várias situações difíceis, policiais, né, de espancamentos. Acho que vai no Rio de Janeiro hoje você está livre desse trânsito entre classes desfavorecidas e classes favorecidas, como se fala. Não, existem vários que se fecham nos condomínios, outros não tem. Mas ali também tem tráfico. Tem também. Ali também tem tráfico. Às vezes é uma coisa mais velada. Sim, nos condomínios de luxo, a gente sabe, existe tráfico de maconha a crack. Tudo existe ali também, só que de uma outra maneira. Será que esse pai é no meio?
Porque é que o pai e a mãe sempre se sente culpado por alguma coisa, a gente sempre se culpa pelos Não, ele particularmente falou que ele sentiu um pouco pelo fato de ele beber. Socialmente, todo fim de semana ele bebia, ele achava que extrapolava um pouco isso, de alguma forma pode ter levado os filhos a se sentirem assim, legitimar os excessos dos filhos. Né? Como a gente vem discutindo aqui no debate, a questão do uso da droga é uma escolha do indivíduo. Então, independente do que o pai venha fazer, claro que influências são naturais, não só para usar droga ou não, ou então até o contrário, para não usar droga também. Esses exemplos podem existir. Mas a droga envolve a escolha do sujeito. O sujeito que escolhe fazer uso ou não, devido a diversas questões que vão ser similares a ele. Inclusive, é curioso que até entrou no artigo, e falando que liberaram o uso dentro de casa, porque eles começaram a ter que conviver com reggae, o dia inteiro, aquela música tocando, e pior com um cheiro no ar, né, que eles achavam a frequência do uso, incomodou muito, que era todo dia, não era toda hora, né? E aí, ele particularmente, ele ficou com raiva do Marcelo D2, no início, com aquela cabeleira enorme, né? Ele fazia uma apologia como se o sentido da vida maior fosse estar ali, gastando tempo, queimando fumo, né? E que muitos jovens, adolescentes, embarcaram nisso, e que, pelo menos, os filhos dele tinham uma estrutura familiar. Quantos adolescentes podem ter embarcado nessa sem ter a estrutura que os filhos dele tinham, sem ter a estrutura que o Planet Hemp, que o Marcelo D2 tinha, porque eles estavam na arte, né, se expressando e ganhando dinheiro com a música dele, né? No processo criativo. E quantos jovens começaram a fumar e se perderam, né? É uma imagem que foi atribuída a ele, mas Marcelo e o Planet Hemp e tantos outros, eles estão trabalhando, eles estão produzindo, eles têm essas relações estabelecidas da maneira como ele é entendido pelas pessoas. É isso que a gente tem que pensar também. Aí você falou que depois, Marcelo D2, ele fez um upgrade. O filho dele nasceu, ele começou a usar uma roupinha, o cabelinho curtinho. Bem, se vocês ficam à vontade, se quiserem fazer dar um recado para os pais, ou fazer alguma consideração final, a minha parte está excelente. Bom, eu acho que a gente pode deixar mais uma vez nosso telefone, que é o 23324785, para orientações de cuidado, de atenção a essas pessoas e falar para a Secretaria que ela está disposta a receber as articulações e orientar. Já fazemos isso com os municípios e podemos fazer também com as escolas e outras instituições que queiram nos cargos. É um e-mail? Não, o telefone não é o melhor. É melhor, mas a gente está com o telefone de uma maneira melhor do que... Qual horário de atendimento? De 9 às 5. 9 às 5. Segunda a sexta. Tem um site da Secredec, né, que é www.prevencão.rj. Se entrar no Google e digitar Secredec, já vai estar. Bota no Google. Não, Secredec é S-E-P-R-E-D-Q. Secredec. Estamos no portal do governo do Estado e ele consegue acessar a Secredec. Ok, agradeço muito pela presença de vocês. Obrigado. Tudo bom para todos. Obrigado.